Olá pessoal, hoje eu estou com o Thiago Mitrô, deputado federal por Minas Gerais. Eu, Alexis Fontaine, deputado federal por São Paulo, e nós vamos falar hoje sobre renovação política. Thiago Mitrô é uma dessas renovações, uma excelente, uma grata surpresa aqui no Congresso Nacional, aqui na Câmara dos Deputados, veio de Minas, mas ele não se acomodou em ser o deputado federal, muito pelo contrário, ele está sempre com um programa de renovação, sempre uma visão. Acho que vem um pouco da tua escola lá, da Fundação Estudar, essa ideia de a gente estar formando, encontrar talentos, ver pessoas que podem vir para a política. Thiago, obrigado pelo convite aqui, né, para a gente poder estar batendo esse papo. Me explica esse tino, essa vontade de fazer essa renovação política, mas a primeira pergunta é, o que te fez vir para a política? Legal, primeiro obrigado aqui pelo convite, sempre um prazer participar de conversas contigo. Acho que, assim, Alexis, um pouco da motivação de todos nós do Novo, né, foi a indignação com a forma como a política vinha sendo conduzida no Brasil e a vontade de fazer alguma coisa, né? Acho que todos nós, você na sua história empreendedora, eu no terceiro setor, a gente já buscava de algum jeito contribuir com o país. Mas a minha percepção era que a forma que eu estava contribuindo, por mais relevante que fosse, ela era insuficiente para a gente mudar os rumos do país de verdade. Né? Porque ali na Fundação Estudar, na época do Movimento Empresa Júnior e tudo, eu conseguia ter um trabalho que me dava muita satisfação pessoal e que impactava de fato a vida de milhares de pessoas. Mas a gente, isso ficou mais claro para mim ao longo do tempo, não vai conseguir mudar o Brasil se não mudar o Congresso. Né? Então eu tive um pouco essa sensação de que o trabalho que eu vim desempenhando em outras organizações podia ir por água abaixo se a gente continuasse com o país indo para o rumo errado. Não importava o quanto que eu ia remar a favor do futuro do Brasil se a gente tinha um Congresso jogando contra e remando mais forte do que eu era capaz. Então acho que essa foi a motivação principal. Muitas pessoas ao meu redor naquela época, em 2018, 2017, estavam se organizando para se envolver politicamente. Eu falei, poxa, por que não eu também resolver dar essa contribuição? Em relação ao outro ponto que você comentou, né, de envolver mais pessoas e tudo, isso foi um pouco do que eu sempre fiz, desde a época do Grêmio da escola, durante a faculdade, no Movimento Empresa Júnior e na Fundação Estudar. Acho que algo que sempre teve um fio da meada na minha história foi estar envolvido em projetos que dependiam fundamentalmente do envolvimento de outras pessoas, especialmente voluntários, para fazer o negócio crescer. E quando entrei aqui na política não foi diferente, né? A gente chegou com 8 deputados, ao contrário de alguns, né, como Matheus Simões, que entrou sozinho na Câmara de Vereadores de BH, a gente entrou em 8. Mas nós somos 8 de 513, é um universo muito maior. E ficou evidente que a gente não vai conseguir fazer as mudanças que a gente precisa enquanto formos só 8. Então é muito importante a gente começar lá na base, né, a identificar e formar essas pessoas que vão participar conosco desse projeto de mudança. Desde 2019 eu conduzo um programa de voluntariado dentro do gabinete. Vários desses voluntários nossos em 2019 e 2020 resolveram se candidatar nas eleições municipais de 2020. Vários foram eleitos. E agora a gente tem em Crucilândia, em Lavras, em Conquista, cidades pequenininhas em Minas, vereadores liberais que tenho certeza vão ser futuros deputados, futuros prefeitos e vamos ajudar a fazer essa mudança. Agora, esse movimento tem a ver com Liberta Minas, é um movimento que você está procurando identificar pessoas que têm essa visão liberal, né? Transmitir esses valores liberais, mais tal. Como é que é esse processo? Como é que você identifica essas pessoas? Como é que você faz com que essas pessoas saiam, vamos dizer, daquela talvez zona de conforto, do conformismo, para poder alterar uma coisa e querer ser voluntário ou querer ser um candidato sei lá, vereador, deputado? Como é que é esse processo todo? E até um processo interessante, né? Porque muitas vezes as pessoas, pensando de forma muito pequena, elas assim, eu não vou querer ficar criando concorrência para mim mesmo, né? Aquela ideia pequena das pessoas que isso acontece inclusive muito dentro do ambiente corporativo, que muitas pessoas não querem ensinar ninguém para não perder a posição dele, né? E isso na política eu também vejo. Isso quando a gente quer meio generoso, o cara fala, pô, mas ficar criando concorrente? Fala, não, quero mais é concorrente mesmo. Quero mais é melhorar. Mas do Liberta, vamos falar do Liberta. Como é que é esse processo de seleção? Como é que você procura essas pessoas? Dá o cenário aí para nós.
Só um comentário dessa questão de, às vezes, o cara querer barrar o crescimento dos outros, né? Eu venho de uma cultura empresarial que tinha como um dos vários mantras era o insubstituível também é impromovível. Então, se você não formar alguém para ocupar o seu lugar, você está refém daquele lugar. Então, acho que essa cultura é até contraproducente, porque você só vai conseguir crescer se houver segurança de que alguém pode ocupar o seu lugar com qualidade, né? Então, acho que é um pouco do ambiente que eu vivia antes. E o que a gente fez lá desde 2019, né, junto com o Guilherme da Cunha, nosso deputado estadual lá em Minas, foi primeiro abrir oportunidade para as pessoas. Eu senti durante a campanha, você deve ter sentido isso também, muita gente quer contribuir com essa mudança política que a gente vive, mas não sabe como. Não se vê se candidatando e coisa assim, mas tem essa ânsia também de participar de um processo de mudança. Eu tive centenas de voluntários na minha campanha, que foram essenciais para a eleição. Então, quando a gente se elegeu, eu falei, poxa, vamos convidar essa turma para participar do mandato também. A gente não sabia como, o que seria ali, atividades que eles poderiam fazer e tudo, mas eu sabia que eles poderiam ser úteis para o mandato e o mandato poderia ser útil para eles como essa forma de canalizar a vontade de mudança que essas pessoas têm. Então a gente abriu o processo seletivo, tudo processo seletivo, né? Para trabalhar no gabinete, para apoiar, para voluntários, não basta o cara querer ser voluntário, a gente identifica também se ele tem esse alinhamento ou não. Só para falar, o Thiago é o Zé do Google Forms. Se tem alguém que manja de Google Forms, chama-se Thiago Metrô, nunca vi. Até para poder escolher se vai ter café, bolinho, pão de queijo, ele faz Google Form para nós. E bom que é gratuito, né? Então dá para melhor não ter que gastar dinheiro. Então, o que a gente fez? A gente abriu essa possibilidade e, para nossa surpresa, centenas de pessoas se inscreveram, né? Porque acho que tinham essa necessidade ou essa vontade de contribuir e não sabiam como. E agora tinha um meio, né? E agora tem um meio. Então a gente selecionou, desde testes no Google Forms para identificar o alinhamento ideológico deles conosco ou não, porque não adianta o cara querer ser voluntário no meu gabinete, chega aqui, o que a gente acredita é diferente do que ele acredita, ele vai sentir ali contra a sua própria natureza. E entrevistas com os nossos gabinetes e tudo, a gente selecionou eles. E agora a gente organiza atividades frequentes com eles para que eles possam nos ajudar nos nossos objetivos. Um exemplo aqui, lá em 2019 a gente aprovou aqui na Câmara a Lei da Liberdade Econômica. O governo de Minas desdobrou essa lei, a nossa lei foi aprovada em nível nacional, o governo de Minas desdobrou isso para o Estado. E para a lei ter efetividade de fato, os municípios precisam também aderir aprovando leis ou decretos de liberdade econômica. E os nossos embaixadores, que a gente chama, os nossos voluntários, eles têm atuado com dezenas de municípios mineiros para apresentar a Lei da Liberdade Econômica aos prefeitos, às câmaras de vereadores e fazer com que os municípios aprovem a sua versão municipal da lei que a gente aprovou aqui. Então já tem dezenas de municípios em Minas que, por conta da atuação desses voluntários, foram apresentados, né, a essa lei. E isso só uma coisa para dar um parênteses aí que é importante, porque uma vez que aprova o arcabouço legal federal, não quer dizer que todos os municípios agora estão fazendo. Exato. E muitas vezes o município não sabe dessa possibilidade e agora tendo isso, via esses voluntários, eu mesmo lá em Campinas falei com o prefeito também, falamos com outra cidade, falei, vocês precisam aprovar esse tipo de lei para poder dar mais facilidade para quem empreende. Então, a importância da coisa acontecer na ponta é que é no município, né? Exato. O arcabouço federal é criado, mas é no município que faz a diferença. Exatamente, porque não adianta nada a gente ter aprovado aqui a lei, né, se os municípios não dizerem ali que também no município as atividades de baixo risco, que no caso é o objeto dessa lei, estão dispensadas de autorização prévia para funcionamento, né? Então precisa ser desdobrado. E outro movimento interessante que a gente viu foi, em 2020, na aproximação das eleições municipais, alguns desses nossos voluntários e também outras pessoas que não eram voluntárias, mas que a gente veio a conhecer, tinham interesse de se candidatar a prefeitos, a vereadores de seus municípios. O Novo, como a gente sabe, infelizmente não expandiu na velocidade que nós gostaríamos, mas apesar disso nós tivemos candidatos liberais a prefeituras e a Câmara de Vereadores em várias cidades onde o Novo ainda não estava presente. Então o que a gente fez foi, de novo o da Cunha e eu, identificar essas lideranças políticas que queriam se candidatar e apoiá-las. Então a gente fez de novo um processo seletivo, aí como era candidatos a cargos políticos a gente foi ainda mais rígido,
né, fizemos bateria de testes, de entrevistas e tudo mais, para identificar quem eram esses candidatos alinhados, que poderiam estar no Novo, né, poderiam estar aqui com a gente na bancada, mas estavam ainda começando a sua caminhada política e apoiamos. Apoiamos como? Né? A gente divulgou eles nas nossas redes sociais, né, já que a gente conseguiu algum alcance com o mandato. A gente apresentou eles para doadores, porque nenhum deles usou fundo eleitoral também para se candidatar. A gente ofereceu um curso para eles, que a Marcela Tropa, vereadora de BH, está vendo, né? Ofereceu um curso de como fazer campanhas, né, para eles. Recomendamos a possibilidade de participar do Renova BR, do Livres, da RAPS, que é algo que eu já participo. E com isso a gente fortaleceu as candidaturas deles. Metade foram eleitos, né? E depois das eleições a gente descobriu em outros municípios que a gente ainda não conhecia, que também abrimos a possibilidade de serem selecionados para hoje fazer parte do grupo. E hoje nós temos cerca de 18 vereadores e prefeitos que fazem parte de uma rede expandida, digamos assim, do nosso mandato, através do Liberta Minas, e que a gente ajuda, na medida do possível, para que sejam mais efetivos na atuação nos seus municípios, levando as bandeiras liberais para esses municípios todos lá em Minas. Não, show de bola. Isso aqui é um exemplo, eu acho que nós temos que, inclusive, replicar isso em São Paulo, nos outros estados aí. Precisamos de mais Thiagos Mitrôs, libertadores aqui no Brasil afora. Agora, tem aqui, até para a gente fechar um pouco aqui, Thiago, eu acho que tem uma mensagem que é dada para todos aqueles que querem mudar o Brasil, querem participar do Brasil. A gente pode, né? Aquela frase meio do Obama lá, yes we can, mas no fundo, boa parte das pessoas, e eu também pensava assim, antes de pensar em entrar na política, eu nunca pensei em entrar na política, na verdade eu só queria melhorar o Brasil, mas como você falou, assim, a gente só consegue escala mesmo, só consegue ser efetivo participando do legislativo, né? Ou do executivo, obviamente também se pode fazer isso, mas a gente acha que é sempre para o outro, a gente não acha que a gente pode. E com um movimento desse, até o teu exemplo, outros exemplos de jovens que entraram e foram muito bem eleitos, estão mostrando a diferença, e mostra os valores sólidos, até fica um recado aqui, né, para todos os que estão assistindo, nós podemos, né? Se você acredita, se você abstrai, você realiza. Se você não acredita, você não faz absolutamente nada. Aliás, até é uma questão muito empreendedora também, né? Se você não acredita no negócio que está abrindo, então nem abra, porque senão você vai só jogar dinheiro, transferir dinheiro para os outros. Thiago, dá uma mensagem final aqui para a gente fechar o nosso bate-papo. Cara, acho que você falou tudo, né? Eu também era alguém descrente com a política. A maior parte da minha vida eu nem sequer votei, porque eu sempre mantive meu título em BH, mas morava em outro lugar, fui estudar fora e tal, e achava que não valia a pena. Até que eu percebi que aquela atitude minha de não me envolver com a política fez com que, e vários outros brasileiros agiram da mesma forma, fez com que a política dominasse por aquelas pessoas... Desse espaço para aqueles que não... estavam acabando com o Brasil, e que ainda estão, infelizmente. Então, o que eu vejo hoje, assim, a gente precisa... virar essa página de uma sociedade que não participa da política e que acredita que todos os políticos são iguais, são corruptos, corporativistas e por aí vai, né? Acho que o exemplo do teu mandato, da bancada do Novo aqui, mostra que há sim excelentes políticos que precisam permanecer e cada vez expandir a sua atuação, mas também que somos poucos ainda e que precisamos ser muito mais para que a gente consiga mudar o Brasil de fato. Então fica o convite, nem todo mundo talvez tenha a vontade de se candidatar, mas todo mundo pode e deve identificar bons candidatos, apoiar esses bons candidatos e garantir, né, no mínimo ali, um voto consciente em prol dessa renovação política que o Brasil tanto precisa. Então o que nós não podemos é ter a sociedade não participando do processo político, porque aqueles que fazem mal ao Brasil participarão. Então temos que fazer força a isso para que essa mudança possa acontecer de fato. E uma frase que eu sempre falei muito, pois também repetia muito essa frase, que diz o seguinte: o preço que você paga por não se interessar pela política é de ser governado por quem se interessa. Então tudo que o Thiago falou agora é exatamente isso. Não dá para ignorar a política. Olha, se você tentar ignorar a política, você não vai ignorar as consequências de não ter por a política. É uma frase da Ayn Rand, que ela modifica um pouco a questão aí, mas acho que vale muito bem nesse momento. Thiago, obrigado pela entrevista, pelo papo aqui.
E você que está assistindo, acredite, venha, faça parte, porque a renovação política só é possível se nós, os agentes de mudanças, colocarmos como opções para a população poder votar. É isso aí, pessoal. Obrigado, Alexis, e contamos com vocês, turma.